ele tem uma força média de 26 PSI na pressão de mordida. A dentição natural tem em média 160 PSI. Então nós temos dois fatores importantes. Ele tem menos força e ele tem menos eficiência, a mastigação dele é menos eficiente por conta do deslocamento dessa prótese. Então ele perde em eficiência mastigatória. Alguns estudos mostram que a comparação do mesmo alimento para ser mastigado por alguém que tem os dentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre pessoas que perderam todos os seus dentes. Sabe quantas pessoas no Brasil já perderam todos os seus dentes? São 22 milhões de brasileiros, esses dados são de 2019, que não possuem nenhum dente na boca. E essas pessoas têm uma qualidade de vida muito prejudicada porque elas têm aí dificuldades de alimentação e aí tem vários desdobramentos na saúde dessa pessoa por conta disso. E é para falar sobre esse tema que eu tenho aqui dois convidados, que são eles, o Pedro Pacheco e o Sérgio Funchal, que são especialistas em implante e são alunos aqui da São Leopoldo Mandic no mestrado. Muito obrigado, Pedro e Sérgio. Obrigado a vocês pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Obrigado aí, gente. Legal. Pedro, vamos começar então. Quais são os principais desafios que é enfrentado por uma pessoa que é desdentada total? Eu elencaria, o principal desafio realmente é o convívio social. Então, a gente vê como queixa que essas pessoas se sentem inseguras em participar de simples eventos familiares, um casamento, uma festa, ou algo que exponha ela socialmente, porque ela se sente insegura, ela se sente com medo de poder comer e a prótese soltar. Ou já ouvi relatos até de uma viagem perder a prótese ou ela quebrar. Isso gera realmente um grande desconforto para essas pessoas. Então eu diria que o maior desafio é o convívio social. E em segundo lugar é a questão da saúde por conta da mastigação. Então essas pessoas realmente vão ter um prejuízo na mastigação, consequentemente na digestão e na saúde geral, Marcelo. Legal. Sérgio, e a reabilitação por implantes, ela é uma boa opção para poder reabilitar esses pacientes, né? Como que isso impacta na qualidade de vida desses pacientes? Então, Marcelo, como você falou para a gente, essa questão dos implantes dentários, eles interferem demais na qualidade de vida dessas pessoas, porque eles transformam uma dentição artificial, né, uma vez que a pessoa já perdeu os dentes, numa dentição mais próxima do natural, e essa fixação da prótese em cima dos implantes faz com que o paciente se sinta seguro realmente para falar, comer, mastigar. Eu vejo até os pacientes, eu trabalho há muito tempo com essa questão dos dentados totais e com os implantes, e eu vejo os pacientes até ganham peso por estar conseguindo se alimentar melhor, conseguem tirar mais fotos, você vê nas mídias sociais os pacientes sorrindo mais, o convívio psicológico, gente que cancela alguns medicamentos antidepressivos por se sentir melhor e tudo mais, claro, com acompanhamento do médico, mas isso traz uma segurança muito grande para eles no dia de hoje, viu? Eu tive um paciente, inclusive, que relatou que depois de ter feito os implantes, conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Eu acho que por um misto desses benefícios, justamente de se sentir mais seguro e aí dar sequência nos projetos que ele já tinha. Muito interessante. Legal, legal. Sem dúvida nenhuma, bom, o sorriso é uma parte importante, né, da nossa, socialmente falando, como vocês estão mencionando, mas também tem essa questão muito importante da alimentação e tudo que vem junto com isso, né? Aí eu te pergunto, Pedro, quais são os critérios para se determinar se um paciente ele é um bom candidato, ele pode receber um implante dentário ou não? Eu diria que o critério principal realmente para a gente poder começar a entender se ele é um bom candidato é a saúde geral. Essa é a premissa para que a gente possa ter um tratamento de sucesso. Então, esse paciente ele precisa estar com a saúde equilibrada, digamos que ele tenha, mesmo que ele tenha diabetes ou que ele seja hipertenso, essa doença tem que estar controlada. Então, a gente vai começar entendendo a saúde sistêmica, o desejo desse paciente, que tipo de tratamento ele espera e que resultado ele espera, compreender essa expectativa, e ele tendo saúde, estando com a saúde equilibrada, ele se torna um candidato aos implantes. Subsequentemente, a gente vai fazer avaliações radiográficas, tomográficas, para ver a questão de osso e tudo mais. Os pacientes fumantes, essa é uma dúvida comum, eles podem ou não fazer implantes? Eles podem fazer implantes, é comum que a gente faça em pacientes que fumam, né? A gente considera um fumante, vamos dizer assim, assíduo, que fuma acima de 10 cigarros por dia. E aí a gente tem realmente uma maior taxa de problemas nesses pacientes, mas não é impeditivo.
é desejável que ele não fume, mas é possível também. Às vezes até o próprio fato dele colocar os implantes estimule ele a parar com o vício. Eu tive alguns pacientes que realmente falaram, não, agora que eu vou fazer, porque eles estão investindo algo monetário para poder fazer o procedimento e desenvolver essa nova dentição, e aí eles se sentem de fato assim, olha, eu já estou investindo, então agora eu vou ter que cuidar disso, porque eu não quero pagar de novo. Eu sinto que às vezes esse peso monetário força eles a parar com isso aí e consequentemente, melhorar até a alimentação deles, né? Boas. Pegando nesse gancho da alimentação, Sérgio, existe uma grande diferença na capacidade de alimentação, de mastigação mesmo, quando comparado a próteses removíveis com aquelas implantos suportadas, com aquelas próteses que ficam fixadas em implantes? Sem dúvida. A gente tem números aí, talvez para falar com alunos e tal, mas para pacientes, para pessoas que estão precisando disso, o fato da prótese estar fixa sobre os implantes, aquilo aumenta ali uma quantidade de vezes que chega muito próximo até da dentição natural da pessoa, né, do que ela tinha antes. Porque a prótese móvel, por melhor que ela seja, por melhor estabilizada que ela esteja, ela é uma prótese móvel, né? O Pedro talvez tenha até os números exatos aí de quanto essa mastigação pode se tornar mais fixa para o paciente com o implante, né? Alguns estudos trazem, inclusive, números para a gente ter uma mensuração de força de mastigação. Então, por exemplo, um usuário de prótese total superior ou inferior à dentadura, né? Esse paciente que usa a dentadura em cima e embaixo, ele tem uma força média de 26 PSI na pressão de mordida. A dentição natural tem, em média, 160 PSI. Então, nós temos dois fatores importantes. Ele tem menos força e ele tem menos eficiência, a mastigação dele é menos eficiente por conta do deslocamento dessa prótese, então ele perde em eficiência mastigatória. Alguns estudos mostram que a comparação do mesmo alimento para ser mastigado por alguém que tem os dentes e por alguém que usa próteses, esse paciente que usa prótese, em comparação, ele tem que fazer 7 vezes mais movimentos do que uma pessoa que tem os dentes. E quando a gente coloca os implantes, a gente vai ter uma situação muito similar, números muito parecidos, como se ele tivesse os dentes dele naturais. Então, realmente é uma mudança expressiva na eficiência mastigatória. Você pega esse gancho e levando isso para o dia a dia das pessoas, eu tenho pessoas muito próximas que são usuários, eram e são, alguns não conseguiram transformar para implantes, mas tiveram uma deficiência mastigatória e eles ficam lá 200 horas para poder conseguir fazer a mastigação que às vezes a gente faz em pouco tempo, né? Então, esse ponto que você tocou aí de eficiência mastigatória é algo muito importante, porque às vezes para você comer um alimento mais duro, você precisa mastigar muito mais do que uma pessoa que estaria ali com a dentição natural, né? É verdade. E até tem também relatos aí de pessoas que não são usuárias de prótese ou até que são de prótese removível, que têm anemias, né? E anemia em idosos é bastante preocupante. E aí eu pego o gancho aqui, Pedro, e te pergunto, quais são os cuidados necessários para a manutenção dos implantes dentários, daquelas pessoas que fazem um implante dentário? Certo, esse é um ponto muito importante, né, Marcelo, Sérgio? Porque depois de feitos os implantes, nós precisamos manter essa condição, ou seja, a gente quer agora que esse paciente se mantenha saudável, que não tratemos mais doenças, e sim a gente consiga manter a saúde bucal desse paciente. E para isso são os cuidados diários, a gente vai dar as devidas orientações de como deve ser a escovação, muitas vezes a gente prescreve o uso de irrigadores orais, que são equipamentos que fazem um jato, uma pressão de água para higienizar a região das próteses, e além das visitas periódicas ao seu dentista. Então, esse paciente em especial, ele precisa ser um paciente assíduo, você precisa ir no seu dentista com mais frequência e periodicamente, no mínimo 2 ou até 3 vezes ao ano, né? A gente tem dados, inclusive, de pacientes que tiveram perda de dentes por doença periodontal, que são aquelas infecções ao redor do dente, perda óssea, e a suscetibilidade, eles têm maior chance de ter problemas também nos implantes. Então, realmente, o cuidado diário somado ao acompanhamento do seu profissional é o que vai trazer longevidade para os seus implantes. Você tocou num assunto importante que você falou do implante, né? O implante é quem suporta a prótese. Mas a gente também tem que pensar na prótese, né? A prótese, se não tiver um acompanhamento de encaixe dos dentes, de movimentação correta, até de brilho da prótese, isso vai pegar com que a longevidade dessa prótese ela caia por um bom tempo, né? Ela não tem aquela dureza que a gente imaginava anteriormente. Então, é importante falar sobre o implante que vai segurar a prótese e é importante falar a prótese que vai se manter para fazer a mastigação, né? Eu acho que aí está um ponto bem interessante, né? Legal, bacana. Sérgio, aproveitando isso que a gente está falando do grande impacto que traz a reabilitação com implantes,
esse impacto, ele se estende para a família da pessoa também? Sem dúvida, Marcelo. Eu tenho alguns casos de pacientes que vieram pelo filho, né? O filho viu o pai sofrendo, viu a mãe sofrendo com a dificuldade de alimentação e convívio social. E aí, quando você coloca a prótese, você vê que logo em seguida os filhos já participam mais da vida dos pais, eles começam a gravar mais vídeos, tirar mais fotos com a família, eles mesmos dão um relato para a gente, através das mídias sociais, de como aquilo impactou, e muitas vezes o próprio paciente vai lá e ele escreve, olha, que mudança de vida, o que a gente conseguiu fazer com isso aqui e tal. É muito legal esse retorno que a família que estava envolvida ali naquele processo leva isso para uma história com eles, né, juntos. É muito interessante a gente ver, inclusive, hoje as redes sociais, as fotografias de muitos pacientes, eles, antes dos implantes, antes de ter esse sorriso renovado, eles só tinham fotos sem sorrir, ou eles não queriam sair nas fotos. Então, muitas vezes Ou eles sorriam com a mão na boca, né? Sim, até pessoas que são tidas como tímidas, agora, nossa, você era tão calado, e agora você fala bem. Então, esse é realmente um impacto muito positivo desse tipo de tratamento. Bacana. E aí, Pedro, vocês que já são especialistas, já têm uma bagagem aí na área da implantodontia, quais são, assim, para a gente finalizar, os benefícios de longo prazo para a saúde bucal de um paciente que passou por essa reabilitação de implantes dentários? Ótimo, os benefícios são vários, eu vou elencar aqui alguns que eu vou julgar como principais, né? Na saúde sistêmica, então, quando a gente entra na questão de digestão e absorção de nutrientes, talvez seja esse o maior impacto. Por quê? Porque um dos parâmetros para que o nosso organismo produza suco gástrico e tenha uma boa digestão é a quantidade de mastigação. Segundo ponto, quando nós temos um paciente que não consegue mastigar bem, ele vai ter uma dieta restrita, ele vai acabar deixando de comer muitos alimentos. Um outro dado interessante de um estudo, ele traz que idosos, né, pacientes aí com mais de 65 anos, 80% deles, dos usuários de próteses, eles deixam de comer alimentos que eles adoram, que eles gostam. Então, nós temos questões da mastigação, da digestão, questões de sono também. Então, são benefícios para dormir melhor e para manter o que a gente chama de dimensão vertical, de altura de mordida, que vai impactar na fala, no sono, na mastigação, e esse ponto que eu trouxe para vocês da digestão. Na respiração, né? Isso. Como que é, Sérgio, também na respiração e no sono também impacta essa? Com certeza, porque quando você tem essa diminuição, você envolve todo o trato gastro-respiratório, está envolvido ali, né? Então, isso pode gerar problemas sistêmicos aí através da falta desse espaço definido, né? É algo que tem que ser atento aí. Legal. Pessoal, conversamos aqui hoje, então, aqui com os especialistas em implantodontia, Pedro Pacheco e o Sérgio Funchal, que são alunos de mestrado aqui em implantodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic, trazendo essa visão aí de como a reabilitação com próteses implanto-suportadas, ou seja, que são colocadas em cima de implantes dentários, ela traz em benefícios em qualidade de vida para a pessoa que fez essa instalação desses implantes. Sérgio e Pedro, muito obrigado pelas explicações aqui no nosso podcast. Obrigado a vocês, foi um prazer estar com vocês. Obrigado a você, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Pessoal, gostaram do nosso podcast? Deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube ou no podcast lá da São Leopoldo Mandic, para que você receba um alerta de que um novo vídeo está no ar. Um abraço. Um abraço, obrigado.